Fala galera, beleza? Estamos aqui iniciando o primeiro vídeo do canal Música para Todos. E meu nome é Melquisedeque, Jefferson, Pedro e Vitor Manuel. E hoje nós temos aqui a nossa presença ilustre do professor Elisafan, aqui de Campos Belos, maestro da banda municipal da nossa cidade, que está aqui nos ajudando com esse programa que nós, ou seja, um projeto que nós desenvolvemos da escola, do Instituto Federal Goiano, e ele está presente aqui, nos ajudando, respondendo algumas perguntas na área musical. Nós vamos trocar aqui experiências, nós vamos fazer uma pergunta para ele, e ele vai responder de acordo com o que ele puder. Desde já, professor Elisafan, já agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá certo? Vamos lá! A primeira dúvida assim, que surge, pelo menos para mim, quando eu conheço uma pessoa música, assim, que toca há algum tempo, é como surgiu o interesse pela música, como que a música se tornou uma coisa especial para o senhor. Boa noite a todos, uma satisfação estar participando do projeto de vocês. Espero contribuir, com as minhas experiências, espero que as respostas e as perguntas aqui a gente consiga levar um pouco do que eu vivi, um pouco da minha experiência como músico ao longo de alguns anos, que a gente possa levar isso para o público que vai estar nos assistindo. Bom, respondendo aqui a pergunta do Vitor, o meu interesse pela música surgiu um pouco tarde, Eu julgo assim um pouco tarde porque à época os alunos onde eu estudava, eles começaram a estudar música com 7 anos, com 8, 10 anos, Eles já tocavam e tocavam muito. E eu comecei, o interesse pela música surgiu quando eu tinha 15 anos de idade, Então, na minha cidade lá, no caso já estava um pouco atrasado em relação aos meninos que tinham começado com 7 anos. Apesar de ser novo, 15 anos ser novo ainda, mas em relação aos colegas que já tinham iniciado, com 7 anos, então estava muito atrasado, Enfim, o interesse surgiu a partir de um desfile cívico, 7 de setembro, onde as bandas da cidade desfilavam e a cidade toda, o pessoal lá gosta muito, lá em Marechal Deodoro, Alagoas, no estado, e as pessoas iam para as ruas para assistir aquele desfile de 7 de setembro, e as bandas passavam tocando marchas, dobrados, e era uma coisa encantadora. Então, quando eu vi as bandas desfilando, as pessoas aplaudindo, a gente chega arrepiava. E aí passou uma determinada banda, Sociedade Musical Carlos Gomes, da qual eu fiz parte, e foi algo assim que me chamou a atenção, que me impactou, a ponto de naquele momento eu ser despertado para a música. Então, a partir desse desfile, foi que surgiu esse interesse pela música. Muito bom. A gente sabe que ser músico é uma profissão muito complicada, Assim, para ser maestro, ensinar a música. Qual foi uma das piores, assim, uma das piores não. Qual foi a maior dificuldade que o senhor já teve, assim, para ensinar um aluno, sei lá, para ser professor, essas coisas? Olha, ser músico realmente é complicado, É difícil porque muita gente, e até a sociedade mesmo, às vezes nos olha, como alguma coisa normal, não nos vê como um professor, acha que ser músico é algo somente... Não é aquela coisa tão valorizada, Exatamente, aí acha que ser músico é um passatempo, é um hobby, mas não. Apesar de ser algo que a gente gosta muito, tocar, ensinar música, mas é a nossa profissão, Então, assim, ser professor de música é uma profissão, ser maestro é uma profissão, ensinar música também é uma profissão. Inclusive, é através dessa profissão, ensinar, tocar, ser maestro, que eu vivo hoje, Então, assim, de onde vem a complicação? Porque muitas pessoas não nos veem como profissionais, Então, assim, diversas dificuldades, Muita gente fala pra mim assim, que nada, rapaz, isso é trabalho. Então, assim, de uma certa forma, até nos desmotiva, Então, assim, por vezes você
fica assim meio desmotivado, meio desanimado, querendo até mudar de área, né? É desistir, né? Eu não vou trabalhar com música mais não, porque você já vem pelejando há tantos anos, e a gente acaba esbarrando, né? Nas mesmas indagações. Ser músico não é profissão sim, é uma profissão muito linda, muito digna, né? E aí, assim, a gente encontra essas barreiras, né? Esses impedimentos, esse pensamento que a sociedade tem, que muita gente tem ainda, que precisa, vocês, nós, juntos, né? Precisamos quebrar essa barreira e mostrar para as pessoas que ser músico é uma profissão e muito digna, né? Por sinal. E aí, e muita dificuldade também para ensinar, né? Porque muitas vezes a gente não tem, digamos, um local apropriado, adequado, não temos condições, assim, talvez necessária o suficiente para que a gente formasse mais músicos e de uma qualidade ainda maior, né? Assim como vocês hoje que estão aqui, já são alunos meus, passaram, né, por esse processo de iniciação musical e hoje são músicos excelentes, né? Cada um na sua área, saxofone tenor também, né? Trompete, percussão, clarinetista. Então, assim, esse processo que vocês tiveram comigo lá no início, né, alguns anos atrás, vocês viram que foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha, assim, um cenário, né, adaptado ou adequado para que a gente pudesse ter um aprendizado ainda melhor, né? O que te motiva todo dia a acordar e ensinar música? Cara, assim, ensinar, eu digo que é um dom, né? É um dom que Deus me deu, né? Eu acho que eu sou agraciado com esse dom de ensinar. E quando eu vejo, assim, através do que eu faço, através do instrumento que eu toco, ou do instrumento que eu ensino determinado aluno a tocar, o aluno chega lá sem ter noção alguma, ver partitura, noção de instrumento, de nada. E aí a gente começa a conversar, o aluno começa a ver determinado instrumento, e ali, a partir dali, ele eu quero tocar esse instrumento ou aquele, enfim. Então, quando eu vejo essa transformação, né, na vida do aluno, alguém que sabia sequer o nome de um instrumento, e você vê ao longo de meses, anos, aquele aluno que começou assim meio desinteressado, um pouco devagar, lentamente, e aí quando você começa a colher os frutos, né, 1 ano, 2 anos, e você vê aquela criança, ou aquele jovem que começou assim do nada, e está tocando com excelência, então essa é a minha motivação, é ver o poder da transformação através daquilo que eu faço, né? Então é como se eu pegasse uma pedra bruta, né, e fosse lapidando aos poucos, né? E o processo de aprendizado da música, ele não é tão rápido, né? Você passa meses, é longo, né? Não é só assim, comecei hoje, amanhã eu já estou tocando, não, é um processo longo, tendo em vista vocês, né? Começaram comigo já há alguns anos atrás, né? Então, assim, e hoje tocam assim, com excelência, mas o processo para vocês chegarem até aqui foi muito penoso, né? Foi muito longo, né? Então é isso que me faz ter essa motivação, é ver a transformação na vida do jovem, na vida dos adolescentes com os quais eu trabalho, e isso para mim é mais que suficiente, né? Eu consigo superar as dificuldades, as barreiras que aparecem dia após dia, em prol da transformação, em prol da conquista daquele aluno, daquela família, daquelas pessoas, né, com as quais eu convivo e trabalho. Qual é o instrumento que o senhor toca? Possui algum outro que o senhor tem o interesse de aprender? Bom, o instrumento no qual eu sou especialista é o trompete, né? Inclusive está aqui na minha mão, né? Assim, uma história engraçada porque, na verdade, meu instrumento que eu desejaria, né, tocar, assim como eu toco o trompete, é o clarinete, né? E assim, eu participei de uma disputa quando eu comecei a estudar música lá, muito tempo atrás, com alguns colegas, né, nós iniciamos, e aí o maestro, na época, o professor falou assim, olha, quem conseguir chegar até determinado nível, né, de solfejo, vai pegar o clarinete. E nossa, eu achava lindo o clarinete, apaixonado, quando eu vi os meninos 10, 12 anos tocando assim, meu Deus, eu quero tocar isso aí também. Achava lindo demais. E aí no dia de pegar o instrumento, aí o mestre disse, hoje, hein? Quem chegar primeiro aqui, quem apresentar essa peça que
primeiro solfejar aqui, chegar no final dela correto, vai pegar o clarinete. Eu, beleza, eu vibrando. Quando, aí eu fui com os meus colegas e tal, aquela disputa, eu consegui apresentar, solfejar a peça toda sem errar. E aí, não me recordo qual a peça, porque tem muitos anos, mas eu consegui apresentar ela. Quando chegou lá no final, o maestro falou assim: eu vou te dar um trompete. Aí eu, não quero. Aí os colegas, né, mais velhos, que já estavam lá no músico, falou: não, cara, pega e tal. E foi uma estratégia que o maestro criou, porque na época clarinete tinha muitos, e trompete tinha 6 ou 7, né? Então ele precisava de alunos, né, que conseguisse aprender e tocar o trompete para No caso, você entrar não no teve corpo nem musical, escolha, né? No caso, não teve nem escolha, né? A minha vontade era do clarinete, mas eu acabei sendo empurrado para o trompete. E hoje também é a minha paixão, né, cara? Então o instrumento que eu sou especialista é trompete, porém, como eu me tornei o maestro da banda municipal desde 2005, eu fui forçado a aprender a tocar outros instrumentos, né? Senão eu não teria condição de ensinar. Então, apesar de ser especialista em trompete, eu toco saxofone alto, tenor, clarinete, trombone, um pouquinho de bateria, percussão, contrabaixo, bombardino, praticamente todos os instrumentos que nós temos hoje na banda municipal, né? Tem alguns instrumentos que eu não toco, porque eu não tive ainda assim, a oportunidade, né, que nós não temos aqui. E o instrumento que eu estou tentando aprender, também que é uma paixão que eu tenho, né, vejo muita gente tocando, é o violão, né? Então assim, eu estou pelejando para aprender a tocar o violão, já consigo fazer alguma coisa, mas ainda não está no nível que eu quero, né? Então o meu desejo hoje, assim, dos instrumentos que eu não consigo tocar, seria tocar violão. Certo. E eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Se tem algum músico que inspira o senhor? Um músico específico. Esse cara aqui para mim é aquele espelho nele. Ele faz uns arranjos, faz aquelas notas assim. Esse cara para mim é o cara. Olha, assim, questão de músico, assim, que eu tenho como inspiração, foi o meu maestro. Até hoje ele está lá eu voltei lá no ano passado, lá em Marechal, Alagoas. Eu voltei no ano passado lá, levei o Vitor, né? Nós fomos lá na sede da banda onde eu iniciei, apresentei o Vitor para ele, para o meu maestro. Então aquele cara lá, para mim, é a minha maior motivação, né? É a minha inspiração, porque é um cara que é apaixonado pelo que faz. Ele é apaixonado pela música, ele ensina assim, ele se entrega, né? Então eu meio que incorporei aquele espírito, né, que ele tem, aquela garra, aquela vontade de ver a transformação, né, na vida das pessoas, na própria sociedade, porque quando a gente consegue ensinar música ou formar um músico, a gente acaba inserindo aquele músico de uma forma diferente na sociedade. A gente pega ele lá todo cheio de alguns vícios, algumas manias, e a gente, nesse processo de ensino da música, a gente acaba transformando esse jovem e ele volta para a sociedade com uma mentalidade totalmente mudada, transformada. Então, o cara com o qual eu me inspiro, me espelho, é o maestro que me ensinou, o Gerson, né? Inclusive até hoje, ele já está assim, bem velho, mas até hoje ele ainda está lá, à frente da banda, à frente dos trabalhos, e ele para mim é a minha maior fonte de inspiração. O que os pais do senhor disse quando o senhor decidiu ser músico? Eles apoiaram? Cara, no começo foi uma luta, porque assim, eu tinha 15 anos, aí eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar meu pai, tinha que ter aquele complemento da renda, né? Então assim, lá no Nordeste tem muito isso, quando o filho completa 14, 15 anos, o pai não quer nem saber na época era assim, né? Hoje de repente já mudou, tem muitos anos que eu saí de lá, não sei como que funciona mais. Mas a minha época era assim, completou 15 anos, tem que trabalhar, tem que ajudar a complementar a renda familiar, o filho que não trabalha é vagabundo, que não sei o que, tinha muito isso. Então eu tive um pouco de resistência dos meus pais por conta disso, né? Porque eu tinha que trabalhar um período e estudar o outro, trabalhar um período e estudar o outro. E a música, ela me tomava um pouco desse tempo, né? E aí eu trabalhava com meu pai de servente de pedreiro pela manhã, estudava à tarde, e à noite era o que sobrava para eu fazer aula de música. Então, quando eu chegava do colégio, 6h30, 7 horas da noite, era que eu pegava meu instrumento e já descia para a sede, né, da banda de música para ensaiar.
ou fazer os estudos, né, necessários. Então teve esse pouco de resistência, né, dos meus pais, as minhas irmãs, assim, se incomodavam muito com o barulho, né, do instrumento. Não era acostumada, né? Não, e assim, final de semana todo mundo queria descansar e eu dizia assim, não, o final de semana é o que eu tenho para praticar, né, mais, né. E aí eu praticava muito aos sábados e domingos, né, estudava, porque durante a semana eu ficava limitado só à noite, na sede. Então, assim, foi um pouco, no começo tive esse pouco de dificuldade, né, dessa aceitação do meu pai, principalmente por conta do trabalho, né. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui, né. Qual foi a fase mais difícil que fez o senhor pensar em desistir de tudo da música? Ah, eu não quero mais saber da música, não quero. Foi assim, na banda municipal, eu tive algumas dificuldades lá no início, bem quando eu comecei, né? Mas só que como eu tinha esse sonho, né? Assim, meu maior sonho era aprender a tocar um instrumento, me alistar no exército e tocar na banda do exército, né? Porque a época, lá na minha cidade, lá no Nordeste, muitos músicos vieram, né, para essa região, Brasília, Goiânia, Palmas, e eles se alistavam, engajava, ia para a banda de música e ali tocava sua vida, né? Como músico, passava nos concursos, né? Lá dentro, concursos internos, e seguia a carreira militar. Então esse era o meu sonho. Então no começo não teve muita dificuldade, né? Assim, eu sempre tive esse foco, nessa meta. Então assim, eu vim para cá em 2001, ainda cheguei a servir o exército, depois não deu certo para eu continuar lá, eu servi, mas não fui para a banda de música, fiquei na tropa. E aí eu fiquei muito desgostoso com aquilo, né? Por isso que eu tive muita vontade de sair do exército e quando chegou a época eu saí e voltei para Campos Belos. E aí voltei, né, para a banda municipal. E quando eu assumi a banda, em 2005, né, foi muito difícil também, assim, a adaptação dos músicos, porque eu era da mesma faixa etária dos músicos, né? Então geralmente o maestro, o professor é um pouco mais velho do que os alunos, né? Então a gente era todo mundo da mesma idade, então tinha gente até mais velha do que eu na época, e os meninos não aceitavam muito quando eu falava as coisas, porque a gente era tudo jovem, né? Sim. E aí o pessoal não aceitava muito. Mas assim, a minha vontade mesmo de parar, eu parei de tocar por aproximadamente 2 anos, foi em 2013, quando a banda acabou, né? Algumas questões, né? Questões políticas e outras coisas mais. Então a banda acabou e aí foi onde veio aquela vontade assim de parar, né? Então eu parei, eu fiquei sem tocar em 2013 e 2014, só voltei a tocar em 2015, né? 2015. Então fiquei 2 anos sem ensinar, sem fazer nada. Muitas pessoas me procuravam para eu dar aula particular e eu dizia, não vou dar aula particular, não vou mexer com música mais. Eu fiquei muito desmotivado, né? Porque eu vinha naquela crescente, né? Em 2012 a banda municipal chegou a ter mais de 40 músicos formados. Em 2013 simplesmente as pessoas disseram, não quero mais banda, e acabou assim mesmo, pegou os instrumentos, puseram numa sala lá, enfim, acabou a banda municipal. E a banda municipal, eu costumo falar que é aonde eu fui forjado, né? Onde eu fui, assim, toda a minha liderança, a maneira que eu ensino, tudo veio da banda municipal Nossa Senhora da Conceição, né? Então quando eu vi que aquilo ali acabou, que não teria mais continuidade, então eu disse, cara, não tem mais razão para eu continuar tocando, para eu continuar ensinando música, né? Na banda, quando o senhor chegou aqui, a banda já existia ou o senhor foi o início dela? Pioneiro, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2001, a banda municipal Nossa Senhora da Conceição, ela já tinha 2 anos, né? Ela já tinha 2 anos. Então eu vim para substituir um outro músico, né? Eu vim como um integrante da banda municipal, bolsista, né? Então nós recebíamos um salário, né, para tocar na banda municipal, né? Eu era um dos bolsistas, só que na época era um salário mínimo que nós recebíamos, né? Todo músico da banda municipal recebia um salário mínimo. Então já tinha essa formação. E à medida que alguém desejava ir embora, voltar para Alagoas, ou eu ir embora para Brasília, para Goiânia, não sei, o maestro entrava em contato com alguém lá no Nordeste para mandar algum outro músico, entrar em contato com os maestros lá, e eles mandavam outros músicos, né, para substituir aquele músico que
tinha um desejo de ir embora, né? Então eu já cheguei com a banda já formada e alguns anos depois foi que eu vim assumir a banda municipal. O senhor já imaginava que a música seria o ganha-pão do senhor? Olha, assim, como eu falei lá no começo, quando eu comecei, né, esse processo aí de estudar música, aprender a tocar um instrumento de sopro, eu tinha aquele sonho, né, de criança e dos jovens lá na época, melhor dizendo, que era tocar em uma banda militar, né, e seguir carreira militar, tocando, né, na banda do Exército, na banda da Marinha, Polícia Militar. Então era o sonho nosso lá da época, né, em 1997, 98, alguma coisa assim. Era muito tempo, né? Um tempinho. Então assim, eu tinha esse sonho, né? De seguir carreira na música e realmente viver da música, né? Só que eu não pensei que eu iria viver da música da forma que eu vivo hoje. Então a princípio, a minha mente era, eu vou passar em um concurso da banda, para tocar na banda da Polícia Militar, ou na banda do Exército, ou na banda dos Bombeiros. Então eu pensava assim, né, que a minha vida seria direcionada para isso. Mas aí a vida nos levou para um outro caminho e hoje eu sou professor de música, né, dou aula de música, ensino alunos diversos aí, né, faixa etária assim, muito diversa, né, eu tenho alunos hoje de 6 anos, 7 anos até 40 e tantos anos, né? Então assim, varia muito, né, a faixa etária dos alunos, então, mas eu nunca imaginei que seria dessa forma, né? Eu imaginava que seria a minha fonte de renda, o meu ganha-pão, dali que eu traria sustento para minha família, como músico militar, né? Não como professor de música, maestro de banda municipal. Imaginava, né? Entendi. E o que o senhor falaria para aquela pessoa que está começando agora, que está querendo seguir esse caminho de ser músico, mas não tem aquele pontapé inicial? O que o senhor poderia falar para essa pessoa? Assim, eu falaria que nunca é tarde para começar, né? Então sempre há uma esperança. Se a pessoa, o jovem, tem esse interesse em aprender a tocar um instrumento, em seguir uma carreira militar, através das bandas de músicas militares, é uma carreira linda, é uma carreira maravilhosa, porém muito difícil, né? Hoje é muito difícil, muito mais concorrido do que na minha época, porque tem muita gente também voltada, né, para esse fim, tocar em bandas militares, seguir carreira militar. Né? Vai descobrindo, né? Então assim, o que eu diria para quem tem interesse de iniciar hoje, nunca é tarde para começar. Comece, né? Você só vai conseguir tentando. Então seja persistente, não desista com o primeiro empecilho, com a primeira barreira, com o primeiro não, né? Às vezes os pais põem muito mau gosto porque acham que música, né? Como eu já falei, muita gente também pensa isso, música não é profissão, é hobby, não, música é profissão, né? E é através dela que eu tiro o sustento da minha família hoje. Muitos colegas meus hoje vivem da música, né? Tocam em bandas militares. Então a palavra seria comece, né? Nunca é tarde para iniciar e seja persistente, porque vai vir muitas dificuldades, muitas barreiras, mas seja persistente, vá à luta que com certeza vai conseguir. Beleza, pessoal, estamos terminando e por último eu quero saber do professor Isafã, que está com o instrumento aí, queria saber dele se ele tem uma música específica que ele gosta, que está no coração dele, pudesse compartilhar com a gente. Bom, eu quero agradecer, né, por esse momento especial, estar compartilhando com vocês assim, um pouco das minhas histórias, das minhas vivências, como surgiu toda essa minha trajetória na música, né? É muito prazeroso estar aqui com vocês. Bom, tem uma música que ela fala muito, né? Ela diz muito do que somos hoje e diz muito dessa nossa relação, né? De amizade, de companheirismo, de parceria, né? De vocês, comigo, dos outros alunos que não estão aqui, que também passaram, né? Pela banda municipal. É a música Amigos para Sempre, uma música que chama atenção, uma música que emociona, e eu tenho certeza que ao longo da vida de vocês, quando vocês forem tocar, né, essa música, ou quando vocês ouvirem, vocês vão lembrar de momentos como esses aqui, né?
momentos da juventude de vocês, quando tocava na banda municipal, uma música que a gente toca com muita frequência e é uma música que realmente marcou gerações e está viva, né, no meu coração até hoje, né? Vamos lá, amigos para sempre. Com vocês, professor Elisa. Desde já, quero agradecer ao professor Elisafan, mais uma vez, concedeu a sua casa aí, cedeu a sua casa para a gente estar gravando, entrevistando ele. Muito obrigado, professor Elisafan. E vocês podem esperar mais vídeos que vem aí, tá certo? Curte, compartilhe, comenta aí o que você gostaria de ver no vídeo, o que está precisando melhorar aí. Comenta, curte, compartilha, vai contribuir com o crescimento do canal, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu. Tchau! Valeu.